humanidade poderia carregar junto contigo? A Bíblia Sagrada. É claro que muitas outras culturas e muitos outros homens também escreveram alguns livros. O hinduísmo escreveu o Bhagavad Gita, o Alcorão, o islamismo escreveu, e muitos povos pequenos escreveram alguns legados da sua cultura. Aqui nós temos um livro que foi escrito há muitos anos, há milhares de anos. É um livro que foi escrito não no idioma de português, a qual nós entendemos. É um livro que foi escrito em hebraico, ele foi escrito em grego, e alguns flashes em aramaico. Por que é que Deus permitiu que a Bíblia tivesse o aramaico? Eles estavam dentro de um cativeiro na Babilônia, e na Babilônia eles falavam aramaico, então eles já estavam perdendo a sua essência, já estavam perdendo o seu idioma, e já não lembravam mais algumas palavras em hebraico. Agora, Daniel escreve alguns versículos em aramaico. Nós vemos que a Bíblia Sagrada ela é um compêndio de 66 livros. A Bíblia, ela passou por muitos momentos da história. Ela passou por momentos tristes, ela passou por momentos felizes, ela passou por momentos que as pessoas tinham que agarrar nesse livro sagrado e protegeram com a sua própria vida para que eles chegassem até nós. A Bíblia, no seu idioma que ela foi escrita no hebraico, os judeus entendiam como língua nativa. Então não era difícil de todos olharem para a Bíblia e ler as escrituras, que os judeus chamam de Taná. Não era difícil abrir o rolo de um profeta, porque a linguagem com a qual ela foi escrita era a linguagem nativa da época. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, agora os judeus eles estão dispersos no meio do mundo. Agora, nós temos judeus na Grécia, nós temos judeus na Mesopotâmia, nós temos judeus em Israel. Os judeus estavam completamente espalhados pela terra. E aqueles que estavam saindo do cativeiro perderam a sua identidade. Aqueles que entraram no cativeiro, entraram falando hebraico. Mas ao longo da sua geração, os que nasceram dentro do cativeiro, aprenderam a cultura do cativeiro, aprenderam a cultura da época, aprenderam a cultura de todos aqueles povos que eram muito diferentes do povo de Deus. Imagina que as pessoas que entraram no cativeiro foram perdendo a essência da sua língua. Então, nós vemos pessoas que estavam na Grécia, aqueles judeus fervorosos que agora liam em hebraico, os seus filhos não liam mais em hebraico, porque eles eram agora alfabetizados na linguagem grega. Então, os filhos desses judeus que estavam na Grécia, eles agora estavam aprendendo que Deus, Zeus, é o Todo-Poderoso, que Apolo é o Todo-Poderoso. Agora, o que é que os judeus fazem? Os judeus se reúnem em 70 anciões, ou melhor, 72. Eles pegam o texto a qual eles tinham escrito em hebraico, na sua língua original, e eles começam uma tradução. Os judeus que estavam na Grécia sabiam tanto o idioma grego quanto o idioma hebraico. E eles começam a tradução dos 70, chamado Septuaginta. Então eles começam a traduzir o texto do seu original para o grego, para que todos os judeus que estivessem na Grécia aprendessem que havia um Deus Todo-Poderoso que nunca abandona os seus filhos. Havia um Deus Todo-Poderoso que não podia ser esquecido no meio da história. Havia um Deus Todo-Poderoso que não era como Baal, não era como os deuses do Egito. Os deuses do Egito, eles não podiam sair do Egito. Os deuses do Egito habitavam somente no Egito. E nenhum dos deuses do Egito ou da Mesopotâmia se importava com o seu caráter. Deus era o único que era santo. E desde o começo da sua história, ele dizia: eu sou santo, fiel, justo e verdadeiro. Deus, ele era completamente diferente dos deuses da antiguidade. Enquanto os deuses da antiguidade, você tinha que descer oferendas a eles. Enquanto os deuses da antiguidade, segundo as lendas da Mesopotâmia, dizia que os deuses criou todas as coisas. Então agora que os deuses criaram todas as coisas, os humanos teriam que paparicar eles. Os humanos teriam que trazer oferendas. Os humanos teriam que oferecer as suas vidas em holocaustos. As histórias são uma mais terrível do que a outra. Só que Deus não. Deus é um Deus que não é carregado nas costas. Deus é um Deus que não está preso numa parede. Deus é um Deus que não precisa de aguidar, não precisa de pimenta, não precisa de perfume. Deus não precisa de nada que você traga. Somente o seu coração, ele já fica feliz em você estar aqui nessa noite. Então agora nós temos a Bíblia Sagrada escrita no idioma grego. Então aqueles que estavam fissurados nas leis, aqueles que estavam presos às leis, aqueles que estavam presos às proibições de Levítico, eles reivindicaram dizendo que não era possível traduzir as Escrituras.
Escrituras, porque tudo que se traduzisse se perdia a sua essência. É claro que se perdeu. Quando eles começaram a mudar o nome dos livros, eles pegaram os livros da Bíblia Sagrada. O primeiro livro era chamado de Bereshit. Por que Bereshit? Era a primeira palavra do livro. Então cada livro, a primeira palavra, ele representava o seu livro. E o que é que eles fazem? Eles pegam Bereshit e transformam em Gênesis. Então quando ela foi traduzida para o grego, ela recebeu a palavra de Gênesis. E eles estavam protestando, dizendo: não é possível mudar o nome das Escrituras. Então nós vemos agora que eles começaram a traduzir toda a criação de Deus. Imagina os senhores e as senhoras que me ouvem nessa noite, que eles traduziram que ao sétimo dia Deus se cansou e Deus precisou descansar da sua obra. Só que quando você traz esse versículo do hebraico, não é descansou, é terminou a sua obra. Só que quando traduziram, no meio da confusão e no meio de toda aquela guerra civil, eles começaram a traduzir com uma pressa de que as pessoas pudessem ter acesso a essa palavra, para que não pudesse servir a Zeus, que não pudesse servir a Apolo. Então algumas palavras foram trocadas e eles continuavam protestando. E ele disse: Deus não pode descansar porque Deus não tem perna, Deus não tem braço. Tudo que é formado de órgãos é imperfeito. Por quê? Porque eu preciso de algumas etapas do meu corpo para conseguir me locomover. Eu preciso de órgãos para conseguir estar vivo. Deus não tem perna, Deus não tem braço, Deus não tem cabeça, Deus não tem olhos. Deus ele está em todo lugar. É difícil que quando Deus se revela para a gente, nós não conseguimos entender quem é Deus e nunca vamos conseguir. É por isso que muitas vezes na Bíblia Sagrada Deus usa uma historinha, Deus usa uma parábola, Deus diz as mãos do Senhor, os olhos do Senhor, para você entender que o teu entendimento ele vai muito além do que você enxerga na parede. Deus ele é muito acima do que nós imaginamos que Deus é. Deus é todo poderoso. Deus, quando entrou no Egito, Deus virou o Egito de ponta cabeça, e o maior homem que se julgava a reencarnação de Ra, ele teve que beijar os pés de Moisés e morreu na hora que o mar vermelho fechou. Queridos, com Deus ninguém brinca. Deus ele tem todo o controle da história da humanidade, desde quando o homem foi formado no Éden até agora. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que no princípio criou Deus os céus e a terra, e esse no princípio é a primeira criação de Deus. Quando nós olhamos para Gênesis 1, capítulo 1, versículo de 1, não era que Deus criou primeiro os céus e a terra. Primeiro Deus cria o princípio, primeiro Deus cria o tempo, para depois condicionar o tempo a todas as coisas. Se você olhasse os outros relatos de criação de tempo, era que um Deus explodiu e deu origem aos céus e à terra, era que o outro pintou uma imagem no céu e criou o sol. Deus não, Deus cria primeiro o tempo. Por que Deus cria o tempo? Porque quando houve a grande explosão que a ciência fala do Big Bang, ela é avançando, o universo ainda está explodindo. Então se você conseguir estudar o universo e a astrologia, você vai ver que o universo ele expande 70 quilômetros a cada segundo, ainda está acontecendo. E quando Deus começa a criar a raça humana, Deus começa a criar a raça humana com o intuito que antes que ele pecasse, antes que eles caíssem, Deus já tinha um plano de resgate de toda a raça humana. Deus cria o tempo, Deus condiciona toda a criação ao tempo, e Deus coloca uma árvore no meio do jardim do Éden. Quando Adão e Eva olham para a árvore, é claro que eles pecariam, é claro que eles desejariam o fruto da árvore. Deus sabe, Deus é onipotente. Antes de criar todas as coisas, Deus já havia criado o tempo. É o tempo que faz as coisas passarem, é o tempo que faz as coisas serem novas, médias e velhas, é o tempo que faz todas as pessoas passarem. Só existia a eternidade, não existia o tempo. O que é o não tempo, se eu posso dizer assim? O não tempo é a eternidade. Então se o tempo passa, quando ele passa ele é mortal. Quando não tem o tempo, é a eternidade. Quando você olha para dentro de um buraco negro, o tempo passa diferente. Em alguns lugares de dentro do universo, o tempo passa de uma maneira diferente. O que eu quero dizer para você? Quando Adão e Eva comeram do fruto, Deus já tinha criado o começo, o meio e o fim. Em Apocalipse diz: eu sou o primeiro e o último. Quando Deus diz: eu sou o primeiro e o último, aonde Deus estava? Deus estava no meio da história. Com uma mão ele segurava o começo e com outra ele terminava o final. Deus está dizendo para você hoje: não tem pandemia que acaba com a minha igreja, não tem perseguição de Roma que fecha as portas. Pode se levantar quem for, pode explodir uma guerra no Brasil, nós vamos continuar adorando e bendizendo o nome do Senhor. Ele continua segurando a sua história. E quem
Quem crê nisso, abre a sua boca e dê um lindo glória a Deus. Então nós vemos que agora, do grego, eles traduzem a Bíblia para o latim, para aqueles que eram os romanos. Depois do latim, eles traduzem para o espanhol. E depois do espanhol, nós temos esse versículo que está em nossas mãos. Foi dividido-se a Bíblia Sagrada em dois períodos, o Velho e o Novo Testamento. É claro que a palavra velho nos traz a impressão de que já passou, de que é algo antiquado. Ou se não, o novo, ele é um pouco superior às coisas que já passaram. Quando nós vemos essa separação de novo e de velho, nós entendemos que foram dois períodos distintos. Não tem nada que se passou, não tem velho e não tem novo. Foram dois períodos que Deus ele mudou a direção da humanidade. Até o final do Antigo Testamento, a direção era o judaísmo. Agora, Deus ele estende os seus braços sobre toda a humanidade, sobre todos os habitantes da terra. Quem sabe? Você já olhou para o começo do Novo Testamento e perguntou: por que é que nós temos 4 evangelhos ao invés de um? Em nenhum outro momento da Bíblia Sagrada, em nenhum outro livro, você tem os 4 livros falando a mesma história. Aqui, nós temos 4 livros que eles falam mais ou menos a mesma história. E eu te digo porque nós temos 4 evangelhos. O primeiro evangelho, que está como Mateus, ele foi escrito com uma direção, a direção dos judeus. Os judeus, a qual estavam passando por uma transição de religião, estavam passando por uma transição de entendimento das Escrituras, estavam passando por uma transição de que a lei agora, ela tinha um peso e a misericórdia ela tinha 2 pesos. Então, Mateus pega os seus escritos e escreve esses escritos direcionados ao povo judeu, aqueles que não aceitavam Jesus como Messias. Agora, nós temos o Evangelho de Marcos. Marcos, ele escreve 16 capítulos do seu Evangelho. E qual é o foco de Marcos? Marcos, ele direciona o seu Evangelho a todos aqueles que eles não queriam naquela época. Nós temos 4 Evangelhos, um direcionado aos judeus, o outro direcionado aos romanos, o outro direcionado aos gregos e o outro direcionado a toda a raça humana. Quando nós vemos Marcos escrevendo, dos 4 evangelhos ele era o menor de todos. Por que Marcos só tem 16 capítulos, enquanto Lucas ele tem o maior livro do Antigo Testamento? Eu te digo, porque naquela época era muito difícil você ter um papel para você escrever. Não era como hoje que nós temos facilidade. Eles tinham que escrever em papiros, e papiros era como se fosse uma planta que se fosse um cabo de vassoura. Eles tinham que pegar aquela planta, descascar elas e pegar fagulhas daquelas plantas e irem colando uma do lado da outra e trançando, e eles colocavam 2 madeiras ou 2 pedaços planos e deixavam secando até aquilo secar durante uma semana para eles poderem escrever nisso. Os discípulos de Jesus, eles eram muito pobres. Então Marcos, ele não tem tanta verba e tantas condições de escrever todas essas coisas. É por isso que quando você olha para os evangelhos, eles dizem que se fossem colocados num livro, tudo aquilo que Jesus fez, não caberia a sua história dentro de um livro. Por quê? Porque eles não tinham condições de escrever tudo aquilo que eles viram. Lucas era um pouco diferente. Lucas direciona o seu evangelho aos gregos. E quem foi Lucas? Há uma vertente da teologia que acredita que Lucas ele era um escravo de um homem chamado Teófilo. Quem era Teófilo? Teófilo era um homem que tinha muitas posses, era um homem que era chamado de excelentíssimo. Quando você pega o capítulo 1, versículo de número 1 do Evangelho de Lucas, você vê que ele direciona o texto para Teófilo. Quando você pega em Atos, capítulo 1, versículo 1, você vê que ele direciona esse texto para Teófilo. Quem era Teófilo? Teófilo era, alguns acreditam que ele era o senhor de Lucas. Então, como ele era um escravo muito dedicado e que estava ajudando esse homem, ele tinha as posses. Então, Teófilo investe em Lucas e anda ele com uma faculdade de medicina na Grécia. É somente um entendimento. Então, Lucas se forma médico e ele começa a buscar os relatos que havia de Jesus e escreve o Evangelho e escreve o livro de Atos para Teófilo. Então, quando nós vemos o perfil de Lucas, era o perfil de um menino dedicado. Quem era o primeiro de todos que estavam do lado de Paulo? Era Lucas. E quando Paulo estava na prisão, que ele estava prestes a ser decapitado, quem era o último a estar do lado de Paulo? Era Lucas.
Lucas. Então Lucas era aquele escravo que ele ajudava, que ele estava junto, que ele não abandonava o seu senhor por nada. Então o seu senhor investe em Lucas, ele investe numa faculdade de medicina para que Lucas se formasse. Nós temos agora o Evangelho de João, e o Evangelho de João é um pouquinho diferente. Enquanto Mateus escreve uma genealogia no seu primeiro capítulo, João escreve: e Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João começa a dizer que existiu uma palavra que estava no céu, e a palavra se transformou num ser humano e habitou no meio de nós. João era aquele evangelho muito simples de ser entendido, era direcionado para aquelas pessoas que não sabiam nem o que estavam fazendo na terra, era aquelas pessoas que estavam completamente perdidas na sua vida, perdidas na sua religião, perdidas do que eu vou fazer com o decorrer da minha vida, o que fez eu até agora, e agora no final da minha vida o que farei eu. Então ele escreve um evangelho que abraçava toda a humanidade. Só que esse não é o tema da minha mensagem. Eu quero focar no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, eles dizem que Jesus, ele tinha nascido e estava no meio dos doutores aprendendo a lei. Então, quando nós olhamos no começo do Evangelho de Lucas, ele nos mostra o tema central era Jesus. E nós vemos agora que Jesus havia crescido e a sua adolescência, eles não colocaram pormenores na Bíblia. Só mostram agora que Jesus estava andando e fazendo milagres e de repente Jesus é levado a um pináculo, de repente o diabo se apresenta para Jesus, e agora Jesus estava de jejum, Jesus estava de oração, Jesus estava preparado para a guerra. Então quando ele sobe no pináculo e vê tudo que ele tinha visto, o diabo faz ofertas para ele, e ele vence as ofertas do diabo, ele vence o mundo espiritual. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, Marcos direciona o seu Evangelho para os romanos. Então se você vê no Evangelho de Marcos, há 16 milagres, dos 16, 13 são exorcismos. Marcos estava trazendo a dimensão de que era uma batalha espiritual. Aqui no quarto capítulo de Lucas, eles estavam demonstrando que vivia numa batalha espiritual e que ele havia vencido a batalha espiritual. Imagina agora Jesus descendo do pináculo, imagina agora Jesus abraçando a humanidade, todos olhando para Jesus e dizendo: ó, o grande Messias, o grande poderoso. Você sabe o que aconteceu? Depois de vencer o diabo, depois de vencer aquele pernicioso, depois de vencer aquele atribulado, a hora que ele desce, ele vai para a sua cidade, queriam jogar Jesus no barranco, queria tirar Jesus da cidade, expulsaram Jesus de Nazaré. Não pense os senhores que ministério é fácil, não pense os senhores que quando você estiver na sua caminhada com Cristo e vencer o diabo, não é motivo de vitória. O ministério é sofrido, a chamada é sofrida. Não pense os senhores que receberão palmas e nem flores em vosso caminho. Não pense os senhores e as senhoras que a sua empresa, as pessoas que trabalham contigo, irão te elogiar pelas vigílias, pelas orações, pelo jejum, pelos dízimos, pelas ofertas. A hora que você chegar em Nazaré, vão tentar te jogar do barranco, vão tentar fechar tua voz, porque os seres humanos te olham como outros seres humanos. Mas saiba que quando os homens te perseguem, há um Deus de braços abertos dizendo: os homens podem não estar contigo, mas eu, o Senhor que te chamou, estarei contigo todos os dias da tua vida. O homem pode dizer que risca o teu nome no testamento da terra, ele diz: eu escrevo o teu nome no testamento do céu. Os homens podem dizer: no meu carro não anda crente, no meu carro não anda crente. Deus diz: na minha carruagem de fogo você pode entrar, você pode passear, porque eu sou o Senhor que anda junto contigo. Deixa eu aqui crer. Abra a boca e dá uma glória a Deus. Não tinha palmas para Jesus. Jesus agora, ele sai da cidade de Nazaré, ele vai para um outro lugar. Ele vai, em Lucas 5, ele vai para um lugar chamado Lago de Genezaré. Jesus começa a pregar para aquelas pessoas que não conheciam ele. Jesus começa a pregar para aquelas pessoas que nunca tinham ouvido uma mensagem como aquela que Jesus havia trazido. Naquele tempo, havia muitos assassinatos. Naquele tempo, não havia empregos. Então, as pessoas que tinham como se manter, ou elas viravam pescadoras, ou elas viravam comerciantes. De alguma forma, elas tinham que ganhar a vida para conseguir não morrer de fome. Porque o governo
O governo só queria os impostos das pessoas. Então Jesus vem com uma proposta um pouco diferente. Jesus vem com uma proposta de que tem um sentido para a gente estar aqui. Tem um sentido para a gente passar pelo que a gente passa. Tem um sentido para a nossa existência. Freud um dia tentou escrever por que é que estamos aqui e não deu conta. Eu te digo por que não deu conta. Freud, ele era o filhinho de um papai. E não sei se os senhores sabem, ele fazia uso de entorpecentes. Então como é que Deus vai se revelar por alguém que faz uso de entorpecentes? Deus nunca vai se revelar por uma pessoa, eu estou falando dizendo assim por causa da idade. Deus nunca vai se revelar por uma pessoa que está olhando para a Bíblia Sagrada como se fosse uma literatura. Nunca Deus vai se revelar por uma pessoa que está olhando Deus como personagem. Nunca. Nas faculdades de teologia hoje, eu te digo, é mais fácil você desviar do que você continuar crente dentro da faculdade de teologia. Porque eles olham Deus como um personagem. Eles olham Deus como uma marionete. Eles não chamam Deus de Deus, eles chamam Deus de divindade. A divindade dos hebreus, que é parecida com as divindades do Egito, que é parecida com as divindades. Aí, em vez de você aprender que Deus criou todas as coisas, você vai aprender que na epopeia de Gilgamesh se levantou um demônio e criou todas as coisas. Então, ao invés das pessoas trazerem uma mensagem que edifica, as pessoas trazem uma mensagem para confundir mais a cabeça. É por isso, queridos, que quando você quiser uma mensagem, só tem um lugar para você ouvir ela. E não é por aí igual hoje a nação dos desigrejados. Eu não sei o que é um desigrejado. É aquele protestante que não pratica. Sabe aquele católico que fala: eu sou católico, mas não vou na igreja. Eu sou católico, mas não tomo a hóstia. Eu sou católico, mas não confesso. Os desigrejados, eles são os protestantes que não vivem nem na igreja. E isso eu aprendi que é desviado. Quem não vem para a igreja é desviado. Se você quiser ouvir uma palavra do Senhor, há uma tribuna, há um pastor, há um pregador, há um santuário que Deus se revela para você. Não tente procurar Deus no curso de teologia, que você vai sair de lá desviado. Não tente procurar Deus no meio dos livros, porque você lê um livro e fala: Deus é assim. Você lê outro: Deus é assim, Deus é aquilo. Você nunca vai chegar na conclusão. Quer saber como é Deus? Olhe para a cruz do Calvário. Olhe para o amor do sangue que foi derramado por você. Você verá o reflexo de Deus. Quer ver como Deus se parece? É só olhar para o seu irmão do teu lado. É só olhar para a pessoa que está do seu lado. Deus é igualzinho a essa pessoa. E Deus se faz presente nessa noite. Abra a boca e dê mais um glória a Deus aí. Aleluia. Então, quando Jesus está pregando uma mensagem um pouco diferente, as multidões começam a se aglomerar em Jesus. Os fariseus, quando nascem os fariseus? Entre o final do Antigo Testamento e o Novo Testamento. É naquele período que Deus não fala, ou nós não temos os relatos escritos. Então, quando os profetas não falam, se juntam grupos, que eles eram denominados como fariseus, os piedosos. Se junta grupos chamados de zelotes. Se junta grupos chamados de essênios. Tinha um grupo de todas as maneiras em Israel. Israel, no começo do Novo Testamento, estava vivendo a maior crise que eles tiveram, porque nunca em nenhum momento da história tiveram dois sumos sacerdotes. Agora nós temos Anás e Caifás. Por que nós temos dois? Porque era fácil você ser sumo sacerdote. Era só você chegar no governador de Roma, pagar a propina que ele queria, e você se transformava em sumo sacerdote. As pessoas não queriam mais saber da religião, as pessoas queriam saber do cargo. É por isso que ele veio, é por isso que a mensagem dele era diferente. Os profetas não falavam, então os grupos se formavam. Os profetas não falavam, então se formava panela. Os profetas não falavam, então as pessoas começavam a falar besteira. Oi, querido, a palavra profeta significa aquele que fala em nome daquele. Então aonde não tem profeta, tem besteira, tem fofoca, tem panela. Aonde você vê que a igreja não convida pregador de fora, não deixa ninguém pegar no microfone, não deixa ninguém pregar, é porque lá tem um grupo desses que está na Bíblia. Aonde Deus opera, aquele que Deus pode usar pode ser pequeno, pode ser doutor, pode ser teólogo, pode ser analfabeto, pode vir pulando numa perna só, pode vir com Covid, com Sussa, porque a honra e glória é sempre no nome dele.
Jesus, ela era uma mensagem um pouco diferente. E isso atraía as multidões. Os fariseus olhavam, as sinagogas elas só tinham judeus, enquanto os pobres e os gentios estavam correndo para Jesus. Por que é que tantas pessoas seguiam a Jesus e poucos religiosos seguiam? Porque os gentios, eles eram tidos como um povo amaldiçoado pelos judeus. Você lê alguns livros dessa época, eles diziam que quando um corpo de um gentio morria, eles não enterravam, eles colocavam do lado de fora da muralha e deixavam em decomposição à luz do sol. Os gentios eram para os judeus um povo amaldiçoado, porque eles olhavam para eles achavam que só eles tinham a revelação de Deus. Então as coisas estão mudando agora no começo do Novo Testamento. As coisas estão mudando agora na história. E Jesus ele está pregando para uma grande multidão. E todo mundo começa a apertar Jesus, a cercar Jesus. E Jesus estava próximo de um lago. Ele não estava próximo de um mar, de uma praia, ele estava próximo de um lago. E quando ele chegou na beira do lago, não tinha mais para onde ele ir. A hora que ele olhou para o lado, ele viu alguns barquinhos. Ele viu algumas pessoas. O que essas pessoas estavam fazendo? Eles estavam pegando as redes e lavando as redes. Por que eles estavam lavando as redes? Porque eles haviam passado uma madrugada inteira trabalhando e não tinha tido nenhum sucesso no seu trabalho, na sua pesca. Então eles estavam ali, Jesus estava pregando para uma grande multidão, mas eles estavam presentes naquele lugar, porque eles trabalharam uma madrugada inteira e depois de cansado eles ainda foram ouvir Jesus. Depois de ter trabalhado a madrugada inteira, eles ainda tiveram força para ouvir Jesus. Só que quando eles estavam ali, só estava o corpo. A alma estava longe, a cabeça estava longe. Enquanto Jesus estava pregando para a multidão, tinha alguém abaixadinho lá no cantinho, arrumando a sua rede, lavando a sua rede e ouvindo as palavras de Jesus. E Jesus vai pregando e algo vai chamando a atenção dele. Eram 3 barquinhos que estavam parados, ancorados naquele lago. E chega uma hora que Jesus olha para Simão e ele diz: Simão, eu posso subir em cima do seu barco? Ele diz: pode, Senhor. Jesus sobe em cima do barco de Simão, eles se afastam um pouco da água e Jesus continua os seus ensinamentos. Jesus senta no barco. Sabe aonde Pedro estava? Lavando sua rede. Pensando no fracasso de um trabalho que eles não tinham conseguido alcançar com êxito. Sabe o que eles estavam pensando? Que a meta deles não foram batidas. Sabe o que eles estavam pensando? Que tudo aquilo que eles tinham colocado no coração que aconteceria, não aconteceu. Que todos os planos, todos os projetos, tudo aquilo que você colocou no coração, acreditou que daria certo, não deu certo. Então aquilo, a hora que Jesus está pregando para uma multidão, o coração de Jesus vai até um homem que estava frustrado num canto com uma rede. Ei, queridos, entenda, às vezes nós temos multidões ouvindo Jesus, às vezes nós temos muitas pessoas ouvindo Jesus, só que quem traz a atenção de Jesus é aqueles que estão no canto fora da multidão, é aqueles que estão dizendo: Senhor, o que eu farei da minha vida? Um dia, a Bíblia conta sobre a mulher do vaso de alabastro. A mulher anda com um vaso de alabastro nas costas. E quando você estuda a história dessa mulher, por que ela estava com o vaso de alabastro nas costas? Porque ela estava andando até um perfumista, até um homem que fazia perfumes. Então quando ela chegou lá, ela falou: enche o meu vaso de perfume. E qual perfume você quer? Eu quero nardo puro. O nardo puro, ele era muito caro, queridos. Era uma fração de você trabalhar um ano inteiro para conseguir comprar um vaso de alabastro cheio de perfumes. E qual era a intenção dessa mulher? Essa mulher pegaria os seus colares e perfumaria os seus colares para vestir nos seus pescoços, para quando os homens passassem na rua, chamasse a atenção dos homens, porque ela vivia do seu corpo, ela vivia se vendendo. Então essa mulher projetou no seu coração que iria até o perfumista, encheria o seu vaso e voltaria para a prostituição. Só que a Bíblia dá um detalhe: estava a 3 dias da Páscoa. Todo mundo pensando nas festas da família, todo mundo pensando em reunir o seu lar, todo mundo esperando que os parentes de longe voltassem para Israel, para todo mundo comemorar a Páscoa, que era a saída do Egito. E o que essa mulher estava pensando? Não dá para ter família, irmão. Essa mulher se vendia.
Essa mulher era uma meretriz. E ela estava caminhando. E a hora que ela olha para dentro de uma casa, ela vê uma coisa diferente. Ela olha um homem diferente. Ela reconhece um homem. E quando ele olha para as pessoas, ele não olha com a intenção de julgar ninguém. Ele não olha com a intenção de arrancar dinheiro de ninguém. Ele não olha com a intenção que você se vista de palhaço e fique na esquina dos outros te menosprezarem. Não. Quando ele olha para você, ele enxerga uma pessoa que nem você enxerga. Quando ele olha para você, ele via você bêbado no bar, cheirando cachaça. E ele olha e as pessoas falam: vai morrer nessa vida, vai morrer de cirrose. E ele olha e fala: não, eu estou vendo um pastor no bar, eu estou vendo um missionário no bar, eu estou vendo um escritor no bar. Quando ele olha para o teu filho e para a tua filha na roda de samba, na roda de funk, ele não vê alguém que foi fadado ao fracasso. Ele fala: dessa eu vou fazer uma missionária, desse eu vou fazer uma evita, dessa eu vou fazer um vaso na minha mão. O olhar de Jesus é diferente. E ela para na frente da casa. Olha que ela para na frente da casa, ela olha para dentro da casa. Sabe o que fizeram com Jesus? Os doutores da lei, um fariseu, levou Jesus para dentro da casa para se mostrar que o grande estava dentro da casa dele. Ele não tinha nenhuma intenção de estar com Jesus. Levaram para dentro da casa para tirar um selfie, para publicar, para todo mundo ver: estive com Jesus. Poucos se importavam com o que Jesus tinha para falar. Então, o que a Bíblia nos ensina? Enquanto os doutores, enquanto os senhores, enquanto os teólogos, enquanto algumas pessoas estavam procurando tirar um selfie com Jesus, essa mulher para na porta da casa e olha para Jesus com um vaso de alabastro nas costas. Naquele tempo, quando você recebeu um rabino na sua casa, você era obrigado a abrir as portas e a janela. Então, quando ela chega dentro da casa, ela para e começa a ouvir o que Jesus estava falando com o fariseu, ela entra e senta. A hora que ela senta, o que o fariseu nota? A primeira coisa, que o cabelo estava solto. Ah, meu Deus. É a primeira coisa que o fariseu olha: o vaso de alabastro. Qual é a primeira coisa que o fariseu olha? Os sininhos que ficaram na roupa da mulher, para quando ela andasse chamasse atenção. O que o fariseu olha? O fariseu olha o estereotipo, o fariseu olha por fora, o fariseu julga, o fariseu aponta o dedo, o fariseu dá no sério, não serve para cantar, não serve para pregar, tem voz feia, não fez teologia, não fez aula de canto. A única coisa que o fariseu olha é a carne de fora. Aí Jesus está falando. E conforme Jesus está falando, aquela mulher vai se quebrando. Conforme Jesus vai falando, aquela mulher lembra que daqui 3 dias ela teria uma festa e ela não teria família para colocar na mesa. A mulher lembra que ela não tinha uma família para comemorar a Páscoa. A mulher lembra que ninguém sentaria com ela e apresentaria ela como esposa, porque ela era uma mulher meretriz. A hora que ela olha para Jesus, ela fala: eu sei. Eu sei o que eu vou fazer agora. As mesas naquela época não eram as mesas como hoje. É umas mesas baixas que as pessoas sentavam e reclinavam os vossos pés. Então Jesus estava quase deitado. Ela vem por detrás, pega o vaso de alabastro e disse: eu não quero mais ser prostituta. Eu não quero mais ser usado por ninguém. Eu não quero que nenhum fariseu olhe os meus cabelos soltos e me julgue como uma meretriz, como uma prostituta. A hora que ela pega o vaso alabastro, ela não pega só para ungir o Senhor, ela quebra a aliança que ela tinha feito com as trevas. Ela diz: por mais que eu não tenha família, por mais que eu não tenha nada nessa vida, por mais que ninguém se importe comigo, é a hora de eu quebrar o vaso e fazer uma aliança daquele que muda história, daquele que muda a vida. Irmão, quando ele te encontrou, ele não te encontrou bonita, ele não te encontrou feliz, ele não te encontrou bonita igual você está no culto de hoje. Ele te encontrou quebrado, ele te encontrou trancado no quarto, pedindo a morte. É por isso que você está aqui hoje, porque quebramos com as trevas e estamos aqui para glorificar e enaltecer o nome do Senhor. Deixa eu ver quem foi chamado e quem é grato. Abre a sua boca e dê glória a Deus aí. Mas eu só me bater porque eu bati na cara.
abraço no teu marido que voltou do boteco. Se eu fosse você hoje, eu dava um beijo na sua filha que voltou do pancadão na roda de samba. Se eu fosse você, eu mandava uma carta para aquele que está no presídio, porque o meu Deus, Ele é capaz de mudar a história. A história ainda não acabou. Enquanto você está com vaso de alabastro nas costas, Ele tem a cruz, Ele tem o sangue, Ele tem a libertação, e Ele quebra toda a hoste do capeta e liberta para ouvir glória do teu nome. Olha que ele olha para o homem. O homem estava ali arrumando a rede, longe, pensando na vida. E ele olha para ele. Ele diz: a gente vai precisar sair do meio da multidão. Tem como você pegar o barco e ir lá para o fundo do mar? E ele pergunta: por que, Jesus? É que eu queria te mostrar uma coisa lá no fundo do mar. Só que além do barco, eu quero que você leve a rede. Tem como você caminhar junto comigo com o barco e com a rede? Aí ele olha e ele fala: Senhor, o que um nas minhas palavras, o que um carpinteiro entende de pesca? E o que alguém que mexe com madeira entende de mar? Porque se ele soubesse, ele ia sozinho, ele não precisava do meu barco, ele não precisava da minha rede, ele não precisava que eu caminhasse junto com ele. Ele olha: Senhor, a madrugada inteira, Senhor, eu estive aqui e tentei, Senhor, eu intercedi, eu tentei de todas as formas e não pesquei nada. Ele disse: agora vamos comigo no barco. Vamos comigo, porque enquanto eu estava falando, você estava longe. Enquanto eu estava falando, você estava pensando em tudo aquilo que você tinha projetado, que você tinha pensado. Enquanto eu estava falando para a multidão, eu via você pensando na sua faculdade. Enquanto Jesus estava falando na multidão para aquelas pessoas, eu via Jesus e você pensando na sua casa, pensando na sua família, e você pensando no seu emprego, você pensando em pagar suas contas, você pensando naquele exame médico que a hora que chegou em você, o médico disse: você vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Ainda a medicina não descobriu uma cura para a sua doença. Enquanto ele estava falando para a multidão estava eufórica, ele via você do lado lavando a rede e pensando que já tinha tentado de tudo, já tinha se esforçado, já tinha entregado currículo para todo lado, tentou um relacionamento, deu errado, tentou dois relacionamentos, deu errado, tentou de novo, foi abandonado, foi traída. A hora que ele estava pegando para uma grande multidão, ele viu você lá na praia. Ele viu você sozinho, que não conseguia nem mais ouvir a voz dele. Você não conseguia nem mais sentir o que aquelas pessoas estavam sentindo. A frustração estava no seu coração. O seu coração não alcançava o que ele estava dizendo. E ele olhou para você na beira da praia. Ele disse: vamos tentar mais uma vez? Vamos tentar mais uma vez? Vamos tentar mais uma vez? Eu sei que você está frustrado, eu sei que você está cansado, eu sei que você trabalhou a noite inteira, eu sei que quando você jogava a rede e a rede ficava presa na água marinha, você tinha que pular do barco para soltar a rede, para a rede não rasgar e depois voltar para o barco. Eu sei que você tentou a madrugada inteira, eu sei que você se esforçou, mas vamos tentar mais uma vez? Sabe o que eu vejo? Eu vejo várias coisas que foram começadas e não foram terminadas. Sabe o que eu vejo? Eu vejo casas que estão no tijolinho e não tem reboque, porque você subiu uma construção, a construção do sonho, a construção do projeto, a construção de você pensar que seria um diferente futuro, e tudo está no tijolinho, tudo parou na metade, não concretizou nada do que você começou. E ele veio aqui hoje. Sabe o que ele viu? Ele viu você lá na praia. Ele viu você com a rede na mão. Ele viu você refletindo a tua vida. Ele viu você dentro de um quarto, dizendo: Deus, por que o Senhor não acaba com a minha vida? Por que o Senhor não me mata? Por que o Senhor não permite que eu parta desse mundo? Sabe o que ele viu? Ele viu você tomando remédio para dormir. Sabe o que ele viu? Ele viu você saindo sem direção, no meio da rua, pensando que um carro poderia se desgovernar e te atropelar. Ele estava falando para a multidão e você estava na beira da praia, consertando e lavando sua rede. Ele disse: vamos tentar mais uma vez? Vamos.
Vamos se levantar do chão? Vamos pegar a rede que você jogou a madrugada inteira e ainda está na tua mão, vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo fazer essa faculdade? Vamos tentar de novo o relacionamento? Vamos tentar de novo orar pelo marido? Vamos tentar de novo buscar um novo emprego? Vamos tentar de novo sair daquela empresa que você é humilhado, que as pessoas gostam na tua cara? Ele disse, vamos pegar a rede, se levantar, entrar no barco e começar tudo de novo. E ele olha e ele fala, mestre, pela tua palavra, eu vou tentar mais uma vez. A hora que ele começa a remar, ele começa a entrar dentro de um lago. Não era um mar, não era uma praia, era um lago pequeno de 20 km por 12. A hora que ele chega onde estava longe da multidão, longe dos olhares, a multidão segue Jesus, mas é com poucos que Jesus se revela. A multidão segue ele, aperta ele, mas é no meio que uma mulher de fluxo de sangue consegue tocar na orla dos vestidos dele. Eu não sei se você sabia, mas aquela mulher carregava uma placa no seu pescoço, escrita imunda, e quando as pessoas viam ela de longe, não podiam tocar nela e tinha que desviar dela, porque ela era considerada imunda. Era 12 anos sangrando. Em 3 anos os órgãos dessa mulher começaram a falhar. Em 6 anos essa mulher começou a cheirar podre. Em 12 anos essa mulher tinha desmaios constantes. A hora que ela chega com o corpo cadavérico, mas ela pensou, se ele pôde subir no barco e jogar a rede mais uma vez, eu também posso tentar mais uma vez. Eu também posso entrar no meio da multidão e tentar mais uma vez. É desses que Jesus gosta. A hora que chega no meio do mar, ele lança a rede. A hora que ele puxa a rede estava repleta de grandes peixes. A hora que ele coloca dentro do barco e ele vê que tentar mais uma vez projeta o sucesso, lançar mais uma flecha projeta você a vitória, tentar mais uma oração te faz acreditar que as coisas vão mudar. A hora que ele olha para os peixes dentro do barco, ele se joga nos pés de Jesus, mas não era na praia, não era na beira do lago, era dentro do barco. A hora que ele vê que a história não terminou, a hora que ele vê que ainda não terminou, ainda que ele viu que a frustração havia engolido ele no meio da madrugada, e de manhã não se pega peixe, de manhã não se pesca. Ele era o entendido de peixe, de barco e de rede, e aquele que fez os mares e fez os peixes e fez o barco e fez o ser humano, fez ele tentar mais uma vez. Ele se joga aos pés de Jesus, e Jesus disse, é melhor você levantar, porque o barco está afundando. A hora que ele vê o barco afundando, ele começa a fazer sinal para os outros barcos, dizendo, me ajuda, senão nós vamos afundar, me ajuda, senão nós vamos morrer. Irmão, se eu fosse você, eu me enxugava as lágrimas nessa noite. Se eu fosse você, eu parava de querer desistir. Se eu fosse você, eu tentava de novo. Se eu fosse você, irmão, eu estou com Covid, eu não sinto cheiro, eu não sinto respiração, com Covid ou sem Covid. Se eu fosse você, eu levantava de novo, porque quem te viu indo frustrado, vai te ver fazendo sinal, dizendo, eu fui abençoado, eu fui abençoado, ele mudou minha história. Eles voltam para o lado. E Jesus fala assim, não tenha medo. Não temos. E você aprendeu como faz milagre? Aprendeu como tentar mais uma vez abrir porta?
Agora você vai receber a maior bênção que um homem poderia ter. Você será pescador de homens. Se você olhar a última frase dessa leitura que nós tivemos nessa noite, a hora que eles trouxeram todos os peixes para a água, a hora que eles repartiram com outro barco, e os dois barcos estavam afundando de tanto peixe que tinha, a hora que chegavam na beira da praia, eles dizem, eles deixaram tudo isso e o seguiram. Aleluia! Aleluia! Glória! Deus! Aleluia, Deus! Oh, Deus lindo! Aleluia! O milagre é para demonstrar para você que Ele está contigo. O milagre é para demonstrar para você que Ele não te abandonou. O milagre é para demonstrar para você que aquela oração que você fez na beira da cama foi ouvida por Ele. Você esperava ter um sonho, você esperava ter uma visão, você esperava sentir um arrepio no corpo, você não sentiu e pensou, acho que Deus nem ouviu. Deus está pegando esse microfone nessa noite para dizer, eu estava do lado daquela cama, eu estava do lado quando você orou, eu estava do lado quando você pediu. E sabe o que eu te digo? Que o teu projeto de pegar peixe é muito menor do que o meu de pescar homens. Você pensa, eu te chamei para ser pescador de lago, eu te chamei para você jogar a rede no meio da biqueira, no meio da favela, no meio do tráfico de droga e trazer peixe para dentro da minha casa. Deus está dizendo para você, faça um chamado missionário contigo nessa noite. Saia daqui hoje com rede, e rede de buscar gente, e rede de salvar homens. Assim diz o Senhor. Obrigado por essa oportunidade.